Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre esse petróleo que está sujando o Nordeste, né? Que tenho falado da relação entre esse petróleo e a Venezuela. É isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje, se realmente pode ser afirmado que esse petróleo é da Venezuela, se existe 100% de certeza que esse petróleo é da Venezuela, como podem fazer essa afirmação e também das possíveis causas e possíveis coisas que podem ser feitas para evitar alguns procedimentos que podem ser feitos para evitar esse problema, para mitigar esse problema e não com a negligência que foi dos próprios órgãos ambientais brasileiros. Eu trabalhei na indústria do petróleo, né, por uns 10 anos. Eu tenho até uma amostrazinha aqui, né, do ouro negro, né, que foi me dado pela própria Petrobras, né? Espero que esteja dando para ver aí na câmera. E no caso desse aqui, né, não é uma amostra do petróleo, do pré-sal, aqui já é um petróleo já mais leve, que já foi até um pouco degradado pela presença de luz, tal, mas ainda é petróleo. Eu tenho também uma amostra do pré-sal, só que está muito bem guardado, aí foi meio complicado de tentar pegar. E a amostra do pré-sal é muito mais denso, você vê que ele demora a escoar, tem um escoamento um pouco diferente, mas toda a minha experiência na indústria do petróleo, né, eu vou tentar passar alguma coisa aqui para vocês e justamente falar se é realmente possível fazer essa relação com a Venezuela, com esse petróleo derramado, e se é realmente um acidente, se foi um crime, se tem como afirmar exatamente isso, tá ok? Então, é isso aí. Se você tem interesse no vídeo, fique no vídeo, mas deixe seu like, não esqueça de dar seu like aí no vídeo, compartilhe bastante esse vídeo, link para a descrição para ajudar o canal, inscreva-se no canal, final do vídeo deixe seus comentários, então, vamos lá. As notícias falam, né? Relatório da Petrobras diz que óleo no Nordeste é venezuelano, tá? E tem várias pessoas, vários órgãos que falam, né? Aqui, relatório da Petrobras diz que óleo no Nordeste é venezuelano. De novo. Por incrível que pareça, né? O que eu mais gostei foi da Folha, né? Que fala que óleo que atinge o Nordeste pode ser da Venezuela, aponta a análise da Petrobras, né? Pode ser, né? Exatamente. E aqui, né, no UOL fala: Marinha e Petrobras acham, entre aspas, assinatura da Venezuela em manchas de petróleo. Também pode ser um pouco relevado, né? Mas o que eu mais gostei do texto, pelo menos, foi essa análise aqui, né? Pode ser da Venezuela, tá? Porque você não tem como afirmar 100%. Mas por quê? Vamos entender. Aqui na própria matéria da DW, eles falam, né, que justamente cada petróleo tem sua assinatura. O que é essa assinatura? Eles falam que eles recolheram 23 amostras, né, que foram analisadas e comparou com o petróleo produzido pela empresa brasileira. As análises confirmam que as manchas não seriam provenientes da extração de produção no Brasil. Isso pode se afirmar completamente 100%, tá? 100%. Aqui em cima eles falam o seguinte: investigações sigilosas realizadas pela Marinha, Polícia Federal e pela estatal petrolífera concluíram que foram encontradas nas manchas da costa brasileira as mesmas características do petróleo produzido na Venezuela. Bom, essa afirmação, né, foram encontradas, tal, é uma afirmação um pouco duvidosa. Por quê? Vamos explicar. Primeiro eu vou terminar aqui de ler, que isso aqui é interessante também, que eu vou explicar depois. Cada petróleo teria, entre aspas, um DNA específico. Esse conteúdo de moléculas está em cada amostra e que nos permite diferenciar um petróleo do outro, né, correlacionados a buscar semelhanças ou diferenças. Então, a gente grosseiramente pode dizer que cada petróleo tem um DNA diferente. Isso aqui é certo, tá? Isso aqui é certo. Cada petróleo você consegue dizer de qual campo é, tá? De qual exploração. Por quê? Porque você tem amostras, tá? Você tem amostras. E isso que você pode dizer. Então, a Petrobras, né, se limitou a dizer que o petróleo cru analisado nas amostras não é da empresa, né? Então,
atestou por meio de observação das moléculas específicas que a família é composta de orgânicos e materiais não encontrados compatíveis no óleo produzido comercialmente pela companhia. Ponto. Isso é realmente o que a Petrobras ou qualquer pessoa especialista na área, qualquer pessoa especialista em análise química e geoquímica pode afirmar, tá? É que não há certeza que simplesmente que esse petróleo, a única certeza que nós temos é que não tem relação com petróleo produzido no Brasil ou comercializado pela Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras sabe exatamente a composição química de cada amostra de óleo que sai do campo delas, que elas exploram, ou seja, qualquer campo brasileiro que a Petrobras tenha participação. A Petrobras conhece a amostra de cada petróleo saído de cada poço. Tá? Isso pode se afirmar, não é do Brasil. Tá? Agora, para se afirmar que esse petróleo é venezuelano, você ter 100% de certeza, você teria que ter amostras de cada poço perfurado na Venezuela. Tá? Para fazer a mesma análise geoquímica. Então, qualquer especialista que se preze na área de petróleo, tá? Ou na área de análise química ou geoquímica, não pode afirmar 100% que esse petróleo é da Venezuela. Não estou defendendo Venezuela, não estou defendendo nada em relação à Venezuela. Eu acho que a Venezuela é um país que está extremamente ruim, tá? Mas não cabe a mim comentar qualquer coisa sobre a política da Venezuela, até porque não é foco do meu canal. Tá? O que eu posso comentar são as coisas que acontecem, as coisas que eu vi e os fatos relacionados a isso. Então, vamos entender primeiro o que seria esse DNA, o que seria essa análise. Primeiro vamos começar com um negócio chamado grau API. Tá? O grau API ele é uma escala criada pela American Petroleum Institute, ou seja, API. Né? O que ele mede? Ele mede a densidade relativa dos óleos e dos derivados, né, do petróleo. Então, você tem essa também relação com a própria viscosidade do petróleo, podemos usar para classificar. Então, nós temos o seguinte, petróleo leve, né, ele tem um grau API maior do que 30. Tem algumas classificações que falam de ultraleve, tal, que é a partir de 40, mas vamos ficar por enquanto nisso aí. Tá? Então ela tem uma porcentagem de 15 a 20%, né, de cicloalcanos, porque basicamente o petróleo leve é composto por alcanos. Aquele carboninho com uma ligação só, ligações simples, né? Lá na química orgânica que você aprendeu, ou deveria. Aí depois você tem a classificação do grau médio, né, grau API médio, de 22 a 30. Quanto maior for o grau API, mais leve, ou seja, de melhor qualidade é esse petróleo. Tá? Quanto menor for o grau API, mais denso e de pior qualidade é esse petróleo. Aí você tem, né, no petróleo leve, você tem de petróleo médio de 22 a 30, né, de grau API. E esse petróleo médio, ele tem aproximadamente de 25 a 30% de hidrocarbonetos aromáticos. Aromáticos é o benzeno, né, aquele com 6 carboninhos fechado com uma bolinha no meio. Né? E você tem também o petróleo pesado, que possui grau API menor do que 22 até 10. Tá? E são compostos de muitos hidrocarbonetos aromáticos. Você tem também o petróleo extra pesado, que é grau API menor do que 10, ele é muito grosso, uma extração difícil, tá? E tem hidrocarbonetos de cadeias muito longas. Então, o que você precisa saber disso aí, pessoal? Simplesmente que esse grau API, essa quantidade de coisas que tem no petróleo, ele vai determinar a complexidade do refino. Quanto mais pesado for o petróleo, mais complexo é esse refino. Quanto mais contaminante estiver esse petróleo, mais complexo vai ser o refino.
tá? Então, essa assinatura pode ser também feita comparando um pouco do grau API, tá? Mas também, principalmente, as impurezas, tá? O petróleo ele é composto de hidrocarbonetos mais impurezas, tá? Agora, então existem várias impurezas no petróleo. Existem várias, podem ser, por exemplo, o enxofre ele forma sulfetos, disulfetos, benzotifenos e outros mais. O oxigênio ele pode formar ácidos naftênicos, que é muito ruim. O nitrogênio também ele é um contaminante. Metais, tem vários metais contaminantes, como o ferro, o zinco, o cobre, o chumbo, o cobalto, o arsênico, o molibdênio, manganês, cromo, sódio, níquel e aí vai. Tá? Você pode ter vários metais que fazem essa contaminação. E existem outras impurezas também inorgânicas, por exemplo, a água é um contaminante no petróleo, os sais, argila, areias, os próprios sedimentos do próprio reservatório. Mas o que isso tem a ver? Esses contaminantes, eles são as assinaturas, que você pode também identificar o seguinte, por exemplo, o oxigênio ele afeta a acidez do petróleo, tá? O nitrogênio ele pode ter funções que são termicamente estáveis, tá? Mas também ele pode ter funções junto com o oxigênio e o enxofre na corrosão de materiais. Aí é um problema. Outra, os metais, o enxofre e o nitrogênio, eles contaminam os catalisadores. Então, os catalisadores é aquilo que acelera a reação do petróleo para formar os derivados. E se isso for contaminado, você compromete, tá, o refino, tá, desse produto, você perde eficiência. E também tem muito mais, por exemplo, o enxofre, nitrogênio e oxigênio, odor e coloração, e também, né, o enxofre com o NOx, o SOx, o nitrogênio com NOx e o próprio oxigênio com carbono, né, no caso é o monóxido de carbono e outros são que podem gerar poluentes. Tá? Então, principalmente os compostos sulfurados, tá? São bem poluentes. E cada petróleo, por exemplo, os parafínicos, que são basicamente alcanos, eles têm produtos que são maximizados, por exemplo, que é o QAV da aviação, o diesel, lubrificante, parafinas e gasolina. Agora, o naftênico, tá? Você pode ter o seguinte, você tem a nafta petroquímica, a gasolina, o QAV, o diesel e lubrificante. Os aromáticos, né, que são aqueles, né, aquelas cadeias, né, fechadas e com aquela bolinha, derivados do benzeno, eles têm gasolina, inclusive são gasolinas de alta octanagem, solvente, tá? Asfalto e coque. Tá? Então, isso aí é algumas análises do petróleo. Então, o que acontece, pessoal? Essa assinatura do petróleo com esses contaminantes pode determinar de onde é. Mas existe um outro porém. Todo petróleo, quando ele está cru, ele depende, tá, de outros fatores para você poder refinar. Algo chamado a campanha da refinaria. O que é a campanha da refinaria? É quando a refinaria precisa produzir o maior tipo de quantidade de produtos, tá? Então você faz uma mistura, você faz um blend para que seja um grau API mais interessante para aquele tipo de produto. Então, por exemplo, se você quer produzir produtos mais leves, o seu blend tem que ser um petróleo mais leve. Se você quiser um produto mais pesado, o seu blend tem que ser um petróleo mais pesado. Então, se, por exemplo, a refinaria quer produzir mais gasolina. Então, existe um grau API, tá, mais propício nessa mistura que vai maximizar a produção de gasolina, que vai maximizar a produção de diesel. Então, isso tem que ficar claro. Então, agora, para detectar se esse petróleo é realmente venezuelano, você tem N fatores, além dos contaminantes. Você não tem como saber se esse petróleo já sofreu um blend, se foi um vazamento de oleoduto, se foi um vazamento, tá, de um cargueiro ou de uma plataforma, sem ir lá ver. Agora, mesmo que esse petróleo, olha, não 100% de certeza é venezuelano. Acabou, tá? Eu tenho certeza que é venezuelano. Não tem mais dúvida.
Aí o que acontece? Se mesmo essa certeza for 100% venezuelano, você não tem como afirmar que foi algo criminoso, tá? Isso é certo. Por quê? Existem algumas variáveis que podem ter acontecido. Primeiro, um cargueiro chegou lá, comprou o petróleo, foi embora e teve um acidente. O petróleo é de origem venezuelana, mas não tem como afirmar, né, se foi alguma coisa. Pode ter sido algo intencional e criminoso? Pode. Por quê? Simplesmente existem malucos para tudo. Agora, pode ser de um vazamento de uma plataforma? Pode. Pode ser de um vazamento na hora de fazer um offload, ou seja, a plataforma está produzindo, encosta um cargueiro, tá, um petroleiro, e faz o offload, ou seja, a passagem do petróleo para o cargueiro. Pode ter vazamento nessa área, nessa parte específica? Pode. Tá? E, mas é muito. Sim, mas você acha que essa bomba ela transfere, né, gotinha por gotinha? Não. São litros e litros e litros, né, que essas bombas transferem. Até porque a produção não para. Pode ser problema de vazamento em dutos para a refinaria? Pode. Então, pessoal, são N fatores. Inclusive, você não sabe que, por exemplo, no caso de um cargueiro, esse cargueiro chegou lá e comprou o óleo e foi embora. Só que ele chegou o seguinte, assim, olha, eu quero comprar um óleo com um grau API X que eu quero produzir Y de derivados. Então, se ele vai fazer essa compra, né, de um óleo X para produzir Y de derivados, esse petróleo já pode ter produzido um blend, né, na saída do terminal. Se ele produzir um blend na saída do terminal, o contaminante de um petróleo A, de um petróleo B e de um petróleo C, de repente, que foi fazer esse blend, já se misturou, então já acabou com as características do petróleo original. Então você já tem a característica de um petróleo, né, totalmente novo. Então, são vários fatores, tá, que podem fazer com que não tenha como afirmar 100% de certeza. Tá? E qualquer profissional da área de petróleo que trabalhe com perfuração, que trabalhe com produção, qualquer pessoa que trabalhe com análise geoquímica e com análises químicas, não vai ser leviano de falar que tem 100% de certeza. A mídia, ela pode falar o que ela quiser, como nessa própria, né, reportagem. Relatório de Petrobras diz que o óleo no Nordeste é venezuelano. Tá? A mídia ela pode afirmar o que ela quiser. Isso aí nós já sabemos. Agora, a gente, né, os profissionais da área de petróleo, os profissionais que estão lá, né, que fazem análise, não confundam também com o pessoal da mídia da Petrobras. Tá? Esses daí podem, né, ser completamente levianos. Agora, os profissionais da geoquímica, os profissionais da produção, os profissionais, né, até mesmo o pessoal da refinaria que faz esse blend e também os profissionais em análise química não vão afirmar 100% de certeza. Aposto, falo para qualquer um profissional que afirme que tem 100% de certeza. Não vai, tá? Porque realmente não é. Agora, ok, não tem 100% de certeza, não tem nada, mas passou o que poderia ser feito para evitar esses problemas, tá? O que poderia ser feito para evitar esses problemas? Então, vamos entender aqui rapidamente. No caso de um navio petroleiro, de uma plataforma, alguma coisa assim, existem essas barreiras de contenção, tá? Que eles devem ser feitos, devem ser observados na hora, né, tanto de um offload, né, ou seja, de uma retirada de uma carga de petróleo de uma plataforma para um cargueiro, tá? Ou então se houver qualquer acidente com o cargueiro. Nenhum cargueiro está passível de não ter acidente. Então, se tiver algum acidente, tá, essas boias de contenção, essas barreiras de contenção são obrigatórias. Tá? Por quê? Porque elas vão impedir que o óleo avance. Elas vão impedir que o óleo avance. Tá? Pelo menos a parte grossa. Tá? Porque essas barreiras elas são hidrofóbicas, tá? E sendo hidrofóbicas, o que acontece? Elas não absorvem água, mas elas são muito reativas com óleo. Então elas vão conter e vão absorver parte desse óleo. Tá certo? Então, e
Agora, teve um acidente, foi um duto, foi em uma plataforma, foi algo que não foi durante a produção, estourou um duto, ou seja, teve um acidente que não foi nada relacionado ao offload ou transporte de navios. Existem barcos chamados supply boats, tá? Que são esses tipos de barcos aqui, que eles também são preparados para fazer essa contenção. Então, ou seja, como é que funciona isso? Essas boias, tá? Com esse material absorvente, esses barcos vão em direção à mancha e vão como se fosse, entre aspas, varrendo essa borra. E muitos desses navios, às vezes também, eles conseguem fazer o quê? Puxar essa água com óleo e jogar para o outro lado água fora e conter o óleo. Tá? Então, em grandes acidentes também existe essa possibilidade. Então, isso daqui, essa boia, é algo que tem que ser feito, tá? Em relação a vazamentos. Existe essa tecnologia, a indústria de petróleo e gás está preparada para isso. Então, como não foi algo relacionado à Petrobras, não houve simplesmente essa parte de segurança acionada pela empresa. Tá? Isso daqui, pessoal, para mim, foi uma negligência dos órgãos ambientais responsáveis. E o responsável pela toda a costa brasileira, toda a certificação ambiental brasileira, na parte de costas, é a Marinha. Ela fiscaliza. Tá? Bom, existem também esses granulados, tá? Que podem ser usados tanto em terra quanto em mar. O que eles fazem? Você joga esse granulado, né, em cima das borras de óleo, tá? E vai, no caso, se for em terra, você vai varrendo, né, que esse granulado ele também são hidrofóbicos, mas são o quê? Excelentes absorvedores de óleo. Esse primeiro aqui, tá? Ele é uma simples cortiça. E esse daqui já é um outro material químico, tá? Que também interage com óleo, esse branquinho. Mas, por exemplo, se for em derramamento em terra, tá? Serragem também já pode conter, você já pode conseguir retirar. Tá? Então, existe material. Agora, se isso aí pode ser usado em água, pode. Só que, claro, que vai ser em maior quantidade. Então, navios cargueiros, navios que têm qualquer coisa relacionada a petróleo, eles têm que estar preparados para isso, para colocar a boia, né, e fazer esse despejo desse material ali em cima, se o vazamento for contido. Se o vazamento continuar, não adianta nada jogar esse material. A primeira ação é o quê? É cercar a embarcação. Qualquer embarcação até que vai fazer algum trabalho portuário, tá? É necessário também fazer esse isolamento. Por quê? Mas esse cargueiro só vai buscar grãos, esse cargueiro só vai buscar carros e trazer carros. Não interessa. Container, não interessa. Por quê? Que esse cargueiro, normalmente eles são abastecidos. E qualquer acidente com diesel marítimo, ele vai cair na água. Então já está ali contido para minimizar o acidente, para depois, né, você não precisar mitigar. Tá certo? Isso é importante. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês umas fotos da minha experiência internacional. Tá aqui eu, né? Euzinho aqui numa refinaria, né? Na época que eu trabalhava na área de petróleo. Então, refinaria lá na Venezuela. E a condição dos equipamentos eram péssimas, tá? A condição dos equipamentos eram péssimas. Para você ver, né? Essa aqui é uma bomba toda corroída, toda, né? Mas nem tenho o que falar. E alguns vazamentos aqui no caso de água, tá? Onde eu identifiquei nessa visita foram mais de 2.000 pontos de vazamento na refinaria. Mais de 2.000 pontos de vazamento na refinaria. Aqui é uma parte de resfriação, né? Numa central de produtora de gás, onde você vê aqui que há um vazamento e houve um fluido, né, congelante aqui, né? Então, aqui essa válvula está comprometida, né? Se você precisar abrir ou fechar, porque está aqui congelado. E aqui, ó, tudo enferrujado, amassado. E mais uma vez aqui, né? O chão todo vazando. É fantástico. E essa aqui foi o melhor, né? A bomba funcionando aqui e o duto, né, completamente
comprometido, quebrado, né? O duto completamente quebrado e mais uma vez, né? Todo vazando. Aqui é uma mistura de óleo, tá? Isso aqui é uma mistura de óleo com água. Aqui é mais água. Então, só para vocês terem uma ideia de como é, né, o que eu observei. E para vocês terem uma noção, isso aqui foi no México, né? Uma perfuração onshore. Infelizmente, eu não pude entrar com o celular lá para filmar e para gravar, mas consegui pegar de fora, que é uma torre de perfuração, onde está esses tubos de perfuração que eles são encaixados aqui na torre, então vão descendo, enquanto a broca vai rodando, vai perfurando e vão colocando mais tubos, mais tubos, mais tubos. Tá? Aqui é uma visão mais perto, né, onde está aqui o tubo, né, com as conexões que vão ficar girando, 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 e vão perfurando, né, junto com o aumento da profundidade, você vai colocando mais tubos. E depois, quando atinge a profundidade, você vai retirando e vai fazendo uma chamada completação de poço. Mas isso aí depois eu posso explicar melhor num vídeo falando sobre petróleo. Então, o que me deixa triste e até um pouco revoltado, né, com essa situação toda é o seguinte, pessoal, houve vazamento, não interessa de onde. Se é da Venezuela, se é do Brasil, se é de Cuba, seja da Conchinchina. Tá? Em setembro, foi identificado, né, óleo em praias brasileiras lá no topo do Nordeste. Então, se houve essa identificação, já teria os órgãos ambientais que são responsáveis, eles já teriam que ter agido. Já teriam que ter agido em cima disso. Ou seja, terem feito, no mínimo, isso aqui que eu mostrei. No mínimo, isso aqui que eu mostrei. Essa contenção. Para não deixar chegar nas praias. Agora que estão pensando em colocar boias para conter. Meus amigos, agora chegou no Nordeste. Já chegou lá na Bahia. Então vocês vão botar agora para contenção para não chegar no Sudeste, depois de atravessar metade da costa brasileira? Por favor, né? Então, não interessa que foi acidente, que foi criminoso, que foi da Venezuela, que foi de Cuba, que foi, sei lá, do Suriname, não interessa. Tá? Interessa o quê? Que houve negligência. Houve um atraso imperdoável, tá, nessa contenção. Houve um atraso imperdoável, tá, nessa ação para mitigar os efeitos. Então, né, eu também não vi nenhum ambientaloide, tá, chegar e ficar enchendo o saco das autoridades brasileiras, da Marinha, por exemplo, tá, que é a responsável pela costa, falando dessas manchas, falando desse petróleo nas ilhas. Ficaram enchendo o saco com a porcaria da Amazônia, que é algo que é normal acontecer. Claro que o governo tem que agir, claro que o governo tem que tentar minimizar os incêndios, mas são algo normais, são coisas normais de acontecer nesse período do ano que foi. Tá? Agora, vazamento de óleo para chegar e borrar 138 praias, isso não é normal. Isso, né, é um crime ambiental, seja acidente ou não. Tá? Seja um ato criminoso ou seja um acidente, né, que é normal acontecer. Só que o que manda a regra? Aconteceu um acidente, você tem que ir rapidamente, né, ser reativo a ele. Não esperar um mês. Esperar um mês, praticamente, que começou em setembro, até chegar agora em outubro e já comer praticamente metade do Nordeste. Aí agora tem ambientalistas falando, isso aí é irreversível. Mentira, é reversível sim, tá? Para de falar bobagem. Agora, chegar numa situação dessa, onde algumas espécies foram prejudicadas, claro que foram. Alguns animais estão sendo prejudicados. A costa brasileira, a própria praia, está sendo prejudicada.
O turismo na região está sendo prejudicado. E você não agir com rapidez, tá? Esperar e ficar agora o debate. É Venezuela, não é Venezuela. Dane-se se for Venezuela ou não. Corre atrás e mitiga. Faz o que tem que fazer. Se for alguma coisa criminosa, como eu disse lá no início, tá? Você tem que ter evidências muito sólidas para acusar alguém. Você tem que ter evidências. Nós não podemos deixar a nossa ideologia nos cegar. Volto a dizer, a Venezuela é uma titica de país. Eu não quero morar, não quero pisar lá nunca mais. Não quero morar lá naquele lugar nunca. Mas nós temos que fazer o quê? Evidências. Tudo funciona com evidências. Ficar no achismo, pode ser da Venezuela. Cara, pode ser, pode. Ok, mas você tem como provar, você tem como chegar lá assim, Venezuela, vem limpar com a língua isso aqui no Brasil. Não. Tá? Então, o que você pode fazer? O que os órgãos ambientais, que tanto falam, que tanto torram o saco, o que eles têm que fazer? Correr, mitigar e limpar. É isso que eles têm que fazer. Acabou. A investigação, parte criminal, tal, é outra esfera. Até a própria Marinha pode fazer isso, porque é da competência dela vazamento no mar. Ela pode seguir a mancha, né, e falar que, seguindo a mancha e tal, há uma tendência que seja da Venezuela. Agora, mais uma vez, chegar e afirmar, foi criminoso? Foi acidente? Foi um petroleiro que comprou o óleo da Venezuela e foi embora? Houve o blend no petróleo? São várias variáveis que qualquer um especialista, tá, vai falar para vocês o seguinte: não tem como afirmar. Se você não tirou uma foto por satélite do negócio vazando lá da Venezuela, se você não tirou foto por satélite de um cargueiro de petróleo com a bandeira da Venezuela e interceptou comunicações falando, vamos ferrar o Brasil, você não pode afirmar. Esse é o grande porém. Mas, volto a dizer, o que você pode fazer é agir e agir rápido para mitigar esse problema, esse acidente, esse crime, seja o que for. E nesse ponto, os órgãos brasileiros falharam. Falharam porque deixaram um negócio que foi identificado em setembro, lá no topozinho do Nordeste, e chegar até a costa da Bahia. É um absurdo. É um absurdo. Tá? Então, autoridades brasileiras, corram para não chegar até o Rio Grande do Sul. Tá? Porque aí, meus amigos, aí sim vai ser uma vergonha nacional. A vergonha nacional não vai ser a Amazônia, vai ser isso daí. Tá certo? É isso que eu queria falar com vocês. Não estou defendendo Venezuela, não estou defendendo terrorismo, não estou defendendo acidente, não estou defendendo nada disso. Estou apontando os fatos. O fato é, não há 100% de certeza de que esse petróleo é da Venezuela. Nenhum especialista em química, geoquímica, análise química, produção da área offshore, profissionais de refinaria, ninguém vai chegar e vai falar que é 100% da Venezuela, sem conhecer todos os poços, todas as características do petróleo venezuelano. Não vai ter 100% de certeza. E quem afirma isso, tá, está sendo, no mínimo, leviano. Tá? Com certeza, quem afirma isso não são profissionais da área de petróleo. É isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado pela presença sempre. Não vamos deixar as nossas ideologias ou crenças nos cegar diante dos fatos. Tá? Os fatos estão aí. Pode ser criminoso? Com certeza pode. Pode ser acidente? Com certeza pode. Agora, a única 100% de certeza que nós temos é que houve uma negligência, tá, dos órgãos ambientais nessa questão. Tá certo?
Obrigado a todos mais uma vez. Não deixem de se inscrever no canal se é a primeira vez. Deixe seu like, deixa o recadinho para mim. Link na descrição do canal para quem quiser ajudar, quem puder. Se não puder, compartilhe bastante esse vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.